No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar contando para vocês como é que está sendo a nossa experiência usando a televisão OLED C2 da LG como monitor para jogar jogos de videogame, para navegar na internet, para ver vídeos, para editar vídeos também. A nossa experiência geral com os pontos positivos e negativos para ver se no final das contas vale ou não vale estar comprando a televisão OLED C2 para estar usando aí como monitor. Sendo bem direto, pessoal, e sem enrolar, eu diria, baseado na minha experiência até agora, que existem apenas duas coisas que poderiam fazer alguém desistir de estar comprando a televisão OLED C2 aqui atrás de mim para estar usando aí como monitor. A primeira coisa é o preço da televisão, pessoal, porque a gente está gravando esse vídeo aqui basicamente aqui na segunda semana de lançamento da televisão, e como se trata de um lançamento, realmente a televisão está meio cara aí para a maioria das pessoas, né? Meio caro para a maioria dos consumidores. Entretanto, eu tenho certeza que daqui a pouco a televisão vai começar a baratear, vão surgir ofertas muitíssimo boas, e quando esse momento chegar, quando as ofertas começarem a aparecer em lojas confiáveis, a gente sempre vai estar avisando vocês lá no nosso grupo oficial do WhatsApp, do Telegram. O link vai estar aqui embaixo caso vocês ainda não façam parte, lembrando que é de graça para entrar, e assim que a televisão começar a baratear, surgir de fato boas ofertas, a gente vai avisar vocês lá no grupo, e no momento que aparecer uma promoção que vocês acham interessantes, vocês vão lá, aproveitam e façam a compra. A segunda coisa que talvez faria alguém desistir de comprar a televisão é em relação ao tamanho da televisão. Porque geralmente quando alguém procura ali um monitor para estar usando em conjunto, por exemplo, com um computador ou com um notebook, por exemplo, as pessoas tendem a ficar mais próximos da tela, e como as pessoas ficam mais próximos da tela, geralmente as pessoas tendem a preferir uma tela menor, por exemplo. Então, se esse for o seu caso, eu acho relevante você se perguntar se esse tamanho aqui de 42 polegadas, que no caso é a menor versão que tem da televisão OLED C2, é um tamanho ideal para você ou não. Inclusive, agora a gente separou algumas imagens comparando o tamanho dessa televisão com outros dois monitores e também uma outra televisão, porque assim eu acho que fica mais claro para vocês terem uma ideia e uma noção aí do tamanho dessa televisão. Essa foto que vocês estão vendo agora, por exemplo, a gente colocou na frente da televisão um monitor de 23,6 polegadas. Nessa outra foto que vocês estão vendo agora a gente colocou um monitor um pouco maior, de 27 polegadas, e nessa próxima foto que vocês estão vendo agora a gente colocou atrás da televisão uma televisão ali de 50 polegadas, então eu acredito que através dessas fotos vocês consigam ali ter um parâmetro melhor em relação ao tamanho desse modelo de 42 polegadas da OLED C2. E para quem quiser uma medição mais exata, a televisão tem de uma ponta a outra exatamente 93,2 centímetros, e a altura da televisão de baixo a cima é de 54 centímetros, mas se a gente for levar em consideração a altura do pezinho aqui da televisão, daí aumenta um pouco para 57,7 centímetros. Ainda em relação a essa questão do tamanho da televisão, pelo menos no meu caso, quando eu estava usando a televisão como monitor para navegar na internet, para ver vídeos no YouTube, ou mesmo para criar o roteiro desse vídeo aqui, eu fiquei mais ou menos a uma distância de 70 a 80 centímetros da tela em relação à distância do meu olho. Então essa era a distância que eu estava mais ou menos, que pelo menos para mim era uma distância ok, que dava para utilizar, mas se você tiver uma distância ainda maior, com alguns centímetros a mais, eu até acredito que seja ainda melhor e seja o ideal. De qualquer forma, essa questão da distância também pode variar ali do gosto pessoal de pessoa para pessoa, mas de qualquer forma, apesar de eu não ser médico, eu não recomendo que vocês fiquem muito mais próximos em relação à distância que eu estava utilizando ali, porque a longo prazo, por exemplo, isso poderia prejudicar a sua vista. Então, resumindo o que eu falei agora, eu realmente acredito que essas são as duas principais questões que poderiam fazer alguém desistir de comprar a televisão, que é o tamanho dela e também a questão do preço da televisão. Eu até sei que algumas pessoas agora devem estar falando sobre uma outra terceira questão que eu poderia estar acrescentando, que é a questão do burn-in, porque muitas pessoas têm medo de comprar uma televisão de tecnologia OLED por conta de problemas de burn-in, mas em relação a isso eu vou mencionar e falar um pouco mais sobre isso ainda nesse vídeo aqui, porque a partir de agora eu queria falar rapidamente como é que está sendo a minha experiência prática com a televisão. Como eu já tinha mencionado lá no vídeo de primeiras impressões, o fato da televisão OLED C2 ser uma televisão com tecnologia OLED, isso já dá algumas vantagens muito grandes para a televisão aqui atrás, se comparado à concorrência. Por exemplo, ela tem um nível de preto perfeito, tem um contraste muitíssimo bom, tem ótimas cores, tem ali um ângulo de visão que é sensacional, e talvez uma das únicas coisas onde ela perca para alguma das suas concorrentes, talvez seja a questão ali no brilho da televisão. Mas será que ter menos brilho se comparado a algumas televisões concorrentes é um problema para a televisão OLED C2 aqui atrás? Assim, pessoal, baseado na minha experiência e no meu uso, eu posso garantir para vocês com 100% de certeza
que isso não foi nenhum tipo de problema para mim durante os meus testes. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, quando eu utilizava a televisão aqui atrás para fazer coisas mais normais, como por exemplo, navegar na internet, ver vídeos no YouTube, editar vídeos, estudar, por exemplo, ler alguma coisa, quando eu fazia essas coisas mais normais em um ambiente de luz também normal, e quando eu digo ambiente de luz normal, seria um ambiente iluminado, por exemplo, apenas com a lâmpada da luz do teto, por exemplo, quando eu fazia essas coisas nesse ambiente de luz normal, eu geralmente, na verdade, quase sempre colocava o brilho da televisão no zero, e se desse para abaixar mais do que zero, inclusive eu abaixaria com certeza. E por que eu fazia isso? Porque se eu utilizasse a televisão aqui atrás com o brilho no máximo ou próximo do máximo, rapidamente ali com alguns minutos ou algumas horas de utilização, eu já sentia que a minha vista começava a cansar, sabe? Então por isso eu sentia a necessidade de abaixar o brilho, e na realidade quando eu abaixei para 50% ali eu vi que ainda não era o suficiente, daí no final ali eu decidi acabar baixando o brilho para o zero ali, para ter uma visualização mais confortável, sabe? E mesmo abaixando o brilho para zero, eu acho que é bom ressaltar que a qualidade da imagem continuava muitíssimo boa para fazer aquelas coisas que eu estava mencionando anteriormente, que eram coisas mais normais, como eu falei, navegar na internet, ver vídeos no YouTube, estudar, por exemplo. E além de abaixar o brilho, eu também acho que é legal mencionar que a televisão tem outras funções, outras coisas que vocês podem estar utilizando para estar prevenindo ali qualquer tipo de cansaço na sua vista, por exemplo. A televisão tem uma função onde você consegue diminuir a emissão de luz azul da televisão, e fazendo isso você também consegue ali preservar mais a sua vista, que era uma função que eu geralmente também utilizava quando eu estava fazendo aquelas atividades que eu mencionei anteriormente. Ainda em relação ao brilho da televisão, o único momento durante o meu uso ali que eu senti a necessidade de aumentar o brilho para o máximo, de aumentar ali o brilho para o 100%, foi quando eu utilizei a televisão de frente para uma janela gigante, sem cortina, e eu fiz isso ainda por cima durante o dia. E nesse momento, de fato, eu senti a necessidade de aumentar o brilho por 100%, porque a tela da televisão ela é bem espelhada. Então, nesse ambiente, utilizando de frente para uma janela muito grande, durante a luz do dia, a televisão acabava refletindo as coisas que aconteciam na rua, por exemplo, especialmente quando eu estava vendo ali algum conteúdo que era mais escuro. Daí sim, nesse contexto, eu tive a necessidade ali de aumentar o brilho da televisão para 100%. Agora, trocando de assunto, uma coisa legal que essa televisão tem, que inclusive eu já tinha mencionado no vídeo passado, é a possibilidade de assistir a 2 conteúdos ao mesmo tempo na televisão. Então vocês conseguem, por exemplo, ali navegar na internet, ou jogar um jogo de videogame, ou ver algum canal de televisão ao mesmo tempo em que você espelha a tela do seu celular ou do seu notebook, sem a necessidade ali de fazer uma conexão por fio. Inclusive, vocês estão vendo aí algumas imagens de alguns testes que a gente fez. A gente consegue ali ajustar um pouco o tamanho da projeção da tela do celular que a gente está espelhando, por exemplo, consegue colocar na esquerda ou na direita, e no final das contas eu acho que é um recurso interessante que a televisão possui. Eu só achei uma pena que esse recurso não é tão livre quanto poderia ser. Por exemplo, se você conectar 2 dispositivos através da porta HDMI da televisão, como por exemplo um computador e um videogame, eu não consegui espelhar a tela ali para reproduzir esses 2 conteúdos ao mesmo tempo para mim. Uma outra coisa que eu também acho que vale a pena mencionar, que eu também não consegui fazer esse tipo de conteúdo, para assistir 2 coisas ao mesmo tempo com os aplicativos internos da própria televisão. Então eu não conseguia, por exemplo, assistir um canal de televisão e ao mesmo tempo reproduzir o YouTube da própria TV. Então eu acho que seria legal ali se no futuro a LG conseguisse expandir ainda mais esse tipo de recurso. Uma outra coisa legal sobre a televisão que eu acho que vale a pena mencionar é que na televisão OLED C2 aqui atrás vocês conseguem mudar a proporção da tela, e isso vale tanto para jogos de videogame como para você que está ali navegando na internet, por exemplo. Então, se você estiver ali navegando na internet ou editando um vídeo no Adobe Premiere, por exemplo, você consegue expandir o campo de visão, aumentando a proporção da tela para 21:9, fazendo com que você consiga enxergar muito mais coisa na tela. E a mesma coisa também vale para jogos de videogame, onde você consegue ali expandir o campo de visão para 21:9 ou 32:9. E vale a pena mencionar que no caso de jogos de videogame, essa possibilidade de mudar a proporção da tela só é válido ali para jogos de PC que são compatíveis com esse tipo de recurso. E eu inclusive testei alguns jogos que têm suporte ali a mudar a proporção da tela, e em todos os meus testes os jogos de fato funcionaram. Entretanto, acho que vale a pena mencionar que nem sempre funcionou de primeira, sabe?
sabe? Às vezes eu ia ali na televisão, clicava para mudar a proporção da tela e a imagem ficava ou muito gigante ou muito pequenininha, daí eu tinha que mudar a resolução do jogo, às vezes 1, 2, 3 vezes, até funcionar de fato, sabe? Então não foi uma coisa assim tão simples todas as vezes para utilizar esse recurso durante os jogos de videogame, mas no final das contas sempre funcionou durante os meus testes e no final acho que é um recurso interessante, um diferencial legal para a televisão. Ah, pessoal, também eu acho que vale a pena mencionar que quando vocês utilizam esse recurso para estar mudando a proporção da tela da televisão, a televisão vai ficar ali com uma barra preta em cima e embaixo. Entretanto, se vocês preferirem, vocês conseguem pegar a imagem e colocar ela toda para cima ou toda para baixo, ou deixar originalmente ali no meio como ela já fica. Mas o que a gente pode dizer aqui a respeito do desempenho geral dessa televisão para os jogadores de videogame? Eu acredito que para os jogadores de videogame, especialmente ali o pessoal que pensa em jogar no computador, utilizar de fato a televisão como monitor, a televisão deve ser quase que um sonho para a maioria dos jogadores, porque é uma televisão de resolução 4K, com suporte a VRR, com suporte a FreeSync, com suporte a G-Sync, tem um excelente tempo de resposta, tem um ótimo input lag, tem suporte para HDR, tem uma excelente imagem, um excelente contraste, níveis de preto perfeito, tem 4 portas HDMI, todos HDMI 2.1 e tem também uma taxa de atualização de 120 Hz. Então, para os jogadores de videogame, de forma mais especial para o pessoal do PC, eu acredito que a televisão sim seja uma escolha muito boa e acredito até mesmo que seja meio difícil aqui encontrar pontos para criticar nesse sentido. E a televisão também ali tem vários recursos para vocês estarem calibrando a qualidade de imagem de acordo com a sua preferência, tem várias opções ali para vocês mudarem manualmente, mas se vocês preferirem algo mais simples, a televisão também tem ali várias opções de imagens pré-definidas que vocês podem estar selecionando de acordo com o gosto pessoal de vocês. Por exemplo, a televisão tem um modo esporte que geralmente satura mais as cores, então se vocês gostam daquele verde mais verde, azul mais azul, vermelho mais vermelho, possivelmente vocês vão gostar da televisão no modo esporte. Pessoalmente falando, na maioria dos testes que eu fiz aqui, eu deixei a televisão no modo RPG, que tinha uma imagem ali que pelo menos entre os modos pré-definidos era a imagem que mais me agradava ali com jogos de videogame. Se fosse para analisar alguma questão ali para jogos de videogame onde talvez a televisão pudesse ser melhor, talvez seja em relação à taxa de atualização da televisão, porque a taxa de atualização da TV é de 120 Hz, que eu acredito que já seja ali o suficiente para a maioria dos jogadores. Entretanto, a gente já tem televisões concorrentes, por exemplo, que entregam uma taxa de atualização de 144 Hz, sabe? Então, talvez esse sim poderia ser um ponto onde a televisão da LG pudesse entregar um pouco mais, por exemplo, mas de qualquer forma eu acredito que os 120 já devam ser o suficiente para a maioria dos jogadores. Também vale reforçar uma outra coisa que eu já tinha mencionado no vídeo passado, que é o fato que as televisões OLED C2 de 55 polegadas em diante carregam a vantagem, digamos assim, de ter até 20% a mais de brilho se comparado às televisões OLED C2 de 42 polegadas, que é o modelo atrás de mim, e também se comparado ao modelo ali de 48 polegadas. Mas no final das contas, pessoal, eu não acho que isso seja necessariamente um problema ou uma desvantagem muito grande para a televisão de 42 ou de 48 polegadas, porque no final das contas, como eu mencionei aqui, eu acho que o brilho da televisão está num grau muito bom e em muitos conteúdos, geralmente ali em coisas mais normais, como eu mencionei anteriormente, como navegar na internet e tal. Inclusive eu estava utilizando o brilho da televisão no 0, então eu acho que o brilho da televisão é sim um brilho legal, mas particularmente falando, ainda assim, eu acho que seria interessante se todas as televisões OLED C2, independente do tamanho, viessem com esse benefício ali de ter os 20% a mais de brilho, né? Até 20% a mais de brilho, mas no caso não é o caso, mas de qualquer forma eu acredito que o brilho já seja o suficiente para a maioria dos usuários. Uma outra coisa que eu queria mencionar aqui é que durante a minha experiência com a televisão, quando eu utilizava o OLED C2 para ver serviços de streaming, como por exemplo Netflix ou outros concorrentes, na verdade sempre eu preferia fazer isso utilizando os serviços de streaming que já estão instalados no próprio sistema operacional da televisão, porque pelo menos para mim, fazendo esse tipo de coisa, assistindo filmes e séries através dos aplicativos instalados no próprio sistema operacional, a imagem me parecia melhor
se comparado, por exemplo, a assistir no navegador de um computador ou de um notebook, por exemplo. Então, nesse tipo de caso, eu recomendo, se possível, usar os próprios aplicativos instalados na própria televisão. E vale aproveitar para dizer, pessoal, que o sistema operacional da televisão é um sistema muito bom, super completo em termos de aplicativo e também flui com bastante velocidade, então com certeza esse é um ponto bem positivo para a TV. E também vale mencionar que a televisão tem comando por voz, caso você goste desse tipo de coisa. E também aproveitando ali que eu falei rapidamente sobre filmes e séries, sim, pessoal, a televisão é muitíssimo boa para esse tipo de conteúdo. Se você vai ver filmes, séries aqui com a televisão, ela vai sim te entregar uma qualidade muitíssimo boa, tanto em termos de nível de preto, que no caso é perfeito, o contraste da televisão também é excelente, as cores também. Vale a pena reforçar que a televisão tem suporte para Dolby Vision e também Dolby Atmos, então no contexto geral, de fato, é uma televisão bem completa com uma ótima qualidade. Em relação agora ao visual e ao design da televisão, no vídeo passado eu vi que várias pessoas colocaram no campo de comentários falando ali, meio reclamando, digamos assim, que o visual e o design dessa televisão estaria pior se comparado às televisões OLED da LG do ano passado. Em relação a essa questão, eu posso garantir para vocês que eu gostei bastante do visual da OLED C2 aqui atrás, e sim, o visual dela é um visual, vamos dizer assim, menos premium se comparado às televisões do ano passado, mas ainda assim eu gostei do visual. Por exemplo, ela tem uma borda ali que me parece ser um pouco mais grossa se comparado à televisão do ano passado, mas isso passa para a televisão também um ar mais resistente, sabe? Dá mais segurança de transportar a televisão. Também vale dizer que as televisões do ano passado da LG tinham uma base que era extremamente grande, que ocupava muito espaço na mesa, além do fato de ser extremamente pesada, sabe? Então, para essa versão de 42 polegadas, eu acho que a LG acertou sim no design, fazendo com que ela tivesse um visual um pouco mais grosso ali, para facilitar o transporte, no caso, para dar mais segurança, e também diminuindo aqui o pezinho da televisão, para estar ocupando menos espaço e também para estar deixando a televisão mais leve. Então, em relação ao design, eu gostei sim desse modelo de 42 polegadas. Vale a pena dizer, entretanto, que a gente está analisando aqui o modelo de 42 polegadas. Se vocês forem comprar, por exemplo, a televisão OLED C2 de 48 polegadas em diante, o visual daí já é bem diferente, sendo mais parecido com o visual das televisões do ano passado da LG. Ainda sobre o design da televisão e o visual dela, se fosse para criticar alguma coisa, seria o fato de que todas as conectividades estão apontadas para o lado esquerdo da televisão, e pessoalmente falando, eu acho que seria legal se pelo menos uma das portas HDMI e uma das portas USB tivessem no lado oposto, no lado direito da televisão, porque a depender ali do seu ambiente, do seu quarto, da sua sala, isso poderia ali facilitar na instalação, sabe? Às vezes eu queria conectar meu notebook na televisão pelo lado direito, mas acabava não sendo possível, porque o HDMI não era muito grande. Então, se fosse para mudar alguma coisa em relação ao visual, seria isso, pelo menos colocar uma porta HDMI e uma porta USB no lado oposto ali da televisão. Mas vamos falar agora então, pessoal, finalmente sobre o temido burn-in, que é uma questão ali que muitas pessoas têm medo na hora de comprar uma televisão OLED, mas e aí? Será que esse é um fator que deve impedir você de estar comprando a televisão da LG? Sim ou será que não? Primeiramente, pessoal, vamos relembrar aqui o que é o burn-in. Eu sei que a maioria de vocês já sabe, mas já acho que sempre vale a pena reforçar. O burn-in é o seguinte, é basicamente quando você está assistindo televisão e no conteúdo em que você está assistindo possui imagens estáticas, como por exemplo o símbolo do Windows do seu navegador, por exemplo, sempre ali no cantinho da tela, ou quando você está assistindo um jornal e no cantinho tem ali o símbolo da emissora, ou quando você está jogando um jogo de videogame e tem, por exemplo, imagens estáticas. E basicamente, quando você assiste esse tipo de conteúdo com imagens estáticas por muito e muito tempo, e quando eu digo muito e muito tempo, são assim por milhares e milhares de horas, existe a probabilidade e a tendência que nessas regiões de imagens estáticas a televisão ali fique levemente marcada, sombreada. Então esse é o burn-in, e é por isso que muitas pessoas têm medo ali na hora de comprar uma televisão de tecnologia OLED, por conta da probabilidade de ter esse tipo de problema. Mas enfim, pessoal, no final das contas, você deveria desistir de comprar a televisão aqui atrás por conta dessa questão do burn-in? Sim ou não? Inclusive, eu acho que essa pergunta é ainda mais relevante se você de fato está pensando em utilizar a televisão como monitor, porque quando você está ali navegando na internet, por exemplo, sempre tem várias coisas estáticas, como por exemplo o símbolo do Windows ou aquele xizinho aqui no cantinho da tela para você
você fechar o navegador e várias outras coisas. Então, de fato, essa é uma pergunta bem importante. Mas enfim, pessoal, essa é uma questão que vocês devem estar levando em consideração, talvez para desistir de comprar a televisão. Então, pessoal, se for levar em consideração a minha experiência que eu estou tendo aqui utilizando e fazendo os meus testes, eu posso dizer para vocês que essa é uma preocupação que eu particularmente não tenho muito, porque durante os meus testes eu encontrei pelo menos 3 fatores que me deixaram extremamente tranquilos em relação a essa questão. E quais são essas 3 questões que me deixaram mais tranquilo em relação a isso? A primeira questão, inclusive, é uma coisa que eu já tinha mencionado lá no vídeo passado e acho que vale a pena aqui reforçar, que é o seguinte, pessoal. A televisão ela tem os próprios recursos para tentar prevenir que esse tipo de coisa ocorra. Então, eu venho aqui em geral, vamos vir aqui em OLED Care. Vamos colocar aqui em painel OLED Care, última opção, que são essas funções aqui, basicamente, principalmente essas duas aqui que a gente pode deixar ativado e automaticamente a televisão, por conta da gente deixar essas funções ativadas, já vai tomar o cuidado necessário para evitar, ou pelo menos tentar diminuir a probabilidade que esse tipo de problema ocorra. Por exemplo, essa função aqui, ó, movimentação da tela, basicamente vai movimentar a tela no nível dos pixels ali, bem pequenininho, mas é um tipo de movimentação que eu não vou visualizar, mas já vai ser o suficiente para estar diminuindo a probabilidade da televisão ter esse tipo de problema. Uma outra coisa legal é isso aqui, ó, ajustar o brilho do logotipo. Você pode colocar aqui em desligado, baixa ou alta, no caso eu estou usando como alta, e basicamente o que a televisão faz é analisar pontos da imagem onde tem coisas estáticas, como por exemplo o símbolo da emissora de uma televisão, e automaticamente a televisão vai só naquela região e escurece levemente aquela parte da tela para também minimizar a chance de você ter burn-in no futuro, por exemplo. Então essa aqui é a primeira questão que me deixa bastante tranquilo em relação a isso. Um segundo fator que também me deixou bastante tranquilo em relação a essa questão do burn-in, e no caso esse foi o principal fator, pelo menos para mim, é o fato de que durante o meu teste, durante o meu uso pessoal, em vários momentos, como eu relatei anteriormente, eu estava usando a televisão com o brilho dos pixels em 0 e eu estava fazendo isso para preservar a minha vista. Entretanto, pessoal, quando a gente coloca o brilho da televisão em 0, a gente também está protegendo em muito a televisão, diminuindo muitíssimo a probabilidade dela ter o burn-in, porque quando a gente abaixa o brilho, no caso colocando em 0, a gente está economizando muitíssimo a vida útil dos pixels da televisão. Então, também fazendo isso, a gente consegue com certeza prolongar muito mais a vida útil da televisão, e esse foi um fator que pessoalmente também me deixou bem tranquilo durante os testes. Isso não significa, entretanto, pessoal, que vocês não possam utilizar o brilho da televisão no máximo, tá? Vocês podem sim utilizar o brilho da televisão no máximo, caso vocês prefiram. Eu não estava fazendo isso porque eu estava muito perto da televisão e estava cansando a minha vista, e o brilho no 0 já era uma qualidade de imagem muito boa para a maioria das coisas que eu estava fazendo. Mas sim, você pode usar o brilho no máximo caso vocês queiram. Por exemplo, eu, na hora que eu estava jogando jogos de videogame, pelo fato de eu geralmente jogar com o controle aqui do PlayStation 5, porque eu sou um jogador mais de console, então jogando com controle eu consigo me afastar mais da tela. Nesses momentos eu colocava sim o brilho da televisão no 100%, porque com os jogos de videogame eu de fato gosto de ter ali a qualidade máxima da televisão. Então nesses momentos sim, eu colocava o brilho da televisão no 0 e jogava sem problema. Eu jogava ali a uma distância mais ou menos de 2 metros geralmente, e com 2 metros eu já conseguia colocar o brilho da televisão no máximo sem estar cansando a minha vista. Então sim, você pode estar colocando o brilho no 0, caso você prefira, mas você também pode estar colocando no máximo de vez em quando ali, caso seja da sua preferência. E o terceiro fator que também me deixou bem tranquilo durante os meus testes em relação a essa questão do burn-in são algumas dicas que vocês podem estar utilizando também para estar protegendo a sua televisão. Por exemplo, pessoal, na hora de vocês estarem utilizando a televisão como navegador, em vez de vocês deixarem sempre aquela barra do Windows aqui embaixo sempre fixa e estática, vocês, por exemplo, podem estar colocando ela como dinâmica para só aparecer quando você coloca o mouse em cima dela, por exemplo. Para ativar esse tipo de recurso, você só precisa clicar em cima da barra com o botão direito do mouse e na sequência você clica em configurações da barra de tarefas e na sequência você ativa a função
função ocultar automaticamente a barra de tarefas no modo de área de trabalho e pronto, você já fez a função. Outra dica é a seguinte, pessoal, quando você estiver ali navegando na internet, através de algum navegador, em vez de vocês deixarem sempre lá em cima aquela parte superior sempre fixa e estática com várias coisas aparecendo, vocês conseguem clicar no botão F11, que automaticamente aquela parte superior some e depois você clica tranquilamente no F11 que ela volta a aparecer. Então essa é uma outra dica interessante. Se por acaso esse comando não funcionar, você pode tentar clicar nas teclas Fn e F11 ao mesmo tempo. E esse tipo de dica, pessoal, inclusive vocês também podem estar utilizando com jogos de videogame, porque atualmente já existem vários jogos de videogame que possuem essas funções de colocar alguns menus mais dinâmicos. Por exemplo, no caso do jogo Horizon Forbidden West, aqui atrás, a gente tem uma barra de vida que sempre fica fixa aqui no cantinho da tela. Entretanto, através do menu do jogo, eu consigo deixar essa barra dinâmica, ou seja, essa barra de vida só vai aparecer se eu tiver em algum confronto ou se eu levar algum tipo de dano. Quando eu estou jogando tranquilamente aqui sem estar numa batalha, por exemplo, o jogo automaticamente esconde a barra de vida, e essa mesma coisa também vale ali para a barra de armas, por exemplo. Quando eu estou em algum confronto, a barra de armas aparece, quando eu não estou, ela some, e essa é uma função que você pode ativar nesse jogo aqui, mas pode ativar em outros jogos, então também é uma outra dica que vocês podem estar utilizando para estar protegendo a sua televisão. Então, pelo menos para mim, pessoal, essa questão do banning, eu acredito que não deva ser um problema. De qualquer forma, eu acho que é importante vocês também analisarem o seu uso, o uso que você vai fazer da televisão. Por exemplo, se vocês forem utilizar essa televisão sempre de dia, de frente para uma janela muito grande que não tenha cortina, nesse tipo de caso, muito provavelmente, você vai ter que utilizar a televisão sempre com o brilho no máximo para fazer, inclusive, tarefas mais simples, sabe? Então, no final das contas, eu acho que é importante você também levar em consideração a forma como você vai utilizar a televisão para você estar ali avaliando se você acha que isso vai ser ou não um problema para você. No meu uso particular aqui, como eu vou utilizar a televisão com o brilho no zero em vários momentos e só às vezes eu vou aumentar para jogar um jogo de videogame e ainda por cima vou seguir essas dicas, eu particularmente fico bem tranquilo em relação ao burn-in. Mas enfim, pessoal, se você chegou até essa parte do vídeo, não esqueça de dar o gostei, pessoal, isso é extremamente importante pra gente e esse tipo de vídeo dá bastante trabalho de fazer. E lembrando mais uma vez que se vocês estão pensando em pegar essa ou outras televisões, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, é de graça para entrar e assim que surgir de fato boas ofertas dessa televisão, a gente vai avisar para vocês e é de graça para entrar, então você fica lá acompanhando as ofertas e no momento que aparecer uma oferta que você acha interessante, você vai lá e consegue aproveitar. E mais uma vez, pessoal, valeu a todo mundo que acompanhou o vídeo até o final, contamos com o apoio de vocês e se vocês tiverem essa televisão ou outras televisões de tecnologia OLED, coloca aqui embaixo no campo de comentários como é que está sendo a sua experiência com a televisão para estar complementando esse vídeo e também ajudando outros usuários. E lembrando, pessoal, que a gente também deve trazer mais vídeos dessa televisão, comparando com televisões concorrentes. Então, se vocês são novos aqui no canal, não esqueçam de estar se inscrevendo para não perder esses próximos vídeos. Então, de forma geral é isso. Valeu, falou e até a próxima!